Olha, quem é fã de BTS sabe, é muito documentário, né? É fácil ficar meio perdido no meio de tanta coisa. Mas calma, a ideia aqui é justamente essa: botar ordem na casa e criar um verdadeiro mapa pra gente navegar por essa história incrível deles nas telas. E é super normal se sentir assim, viu? São filmes, séries especiais, por onde começar. Tem coisa sobre turnê mundial, tem sobre projeto solo. A história deles está literalmente espalhada por todos os cantos. Então, bora lá! Esse nosso guia vai passar por cada capítulo dessa saga. A gente vai desde o comecinho, sabe? Daquela época das turnês com o grupo todo juntinho, até chegar nas jornadas super pessoais de cada um dos membros. Beleza, vamos começar pelo começo. Primeiro capítulo, a Era do Grupo. É aqui que a gente vê a magia dos sete, sabe? Todos juntos, brilhando nos palcos do mundo. O foco total desses filmes é a força deles como um coletivo. O que a gente vê aqui é a jornada deles como um bloco só, uma unidade mesmo. Tem muito bastidor, claro, as apresentações com aquela energia que só eles têm, e o mais importante de tudo, a gente sente de perto a conexão, o laço inabalável entre eles durante aquelas turnês gigantescas. E olha que legal como a linha do tempo se desenha aqui. Primeiro, a gente tem Burn the Stage, que leva a gente lá para Wings Tour, em 2017. Logo depois vem Bring the Soul e Break the Silence, que mostram, cada um do seu jeito, a gigantesca Love Yourself World Tour. Dá pra ver direitinho a progressão da jornada deles, né? E pra quem quer mergulhar ainda mais fundo, tem a docu-série de Bring the Soul. Pensa nela como se fosse, sei lá, uma versão estendida, sabe? Com muito mais detalhe, mais momentos de bastidores, bem mais íntima, tudo sobre a turnê Love Yourself. Então, chegamos num ponto de virada fundamental. É aqui que a narrativa muda, e muda muito. A gente sai daquela história do coletivo, da força dos sete, e começa a mergulhar de cabeça nas vozes e nas histórias superpessoais de cada um deles. E é aqui que começa um novo capítulo, super emocionante. Agora é a vez de cada membro ter o seu próprio palco, sabe? Para compartilhar a sua arte, as suas inspirações, a sua história com o mundo todo. Vamos começar com o Suga. O documentário dele é uma viagem, sabe? Uma jornada bem pessoal, muito criativa. O foco ali é a busca dele por inspiração para o álbum solo. A gente acompanha ele viajando o mundo, encontrando outros artistas, pensando, refletindo sobre a própria música. É, assim, uma janela fascinante para a gente entender o processo de criação do álbum D-Day. Agora, mudando completamente a energia, vamos de J-Hope com o In the Box. Nossa, esse documentário é a cara dele. Captura perfeitamente aquela personalidade vibrante e toda a dedicação que ele tem como artista. A gente acompanha ali um período super intenso de 200 dias na vida dele, desde a criação do primeiro álbum solo, o Jack in the Box, até o ápice, né? Aquela apresentação histórica como headliner no Lollapalooza. Seguindo em frente numa vibe um pouco diferente, mas igualmente pessoal, a gente tem a história do Jimin. O documentário dele é um convite para a gente entrar nos bastidores da criação do tão esperado primeiro álbum solo. O foco total aqui é a jornada emocional e artística dele para dar vida àquele som que é só dele. E um detalhe, embora a plataforma de lançamento nem sempre seja confirmada de cara, a tendência que a gente tem visto é esses projetos irem para o Disney Plus ou para algum outro serviço ligado à Hype. E para fechar essa leva de projetos individuais, mas com chave de ouro, temos o documentário do Jungkook. Esse filme mostra a evolução incrível dele como artista, sabe? Desde o comecinho até ele se tornar a estrela global que é hoje. Ele é quase uma biografia, né? Leva a gente numa viagem desde a infância dele, passando pelos dias de trainee até o estrelato solo. E teve um lançamento bem especial, com uma exibição limitada nos cinemas, o que foi bem diferente. Ok, então já passamos por todos os filmes, mas agora vem a parte prática, a pergunta de $1 milhão. Onde dá para assistir tudo isso? E aqui vem a resposta mais importante e talvez um pouco frustrante. Depende. Depende muito de onde a pessoa está assistindo. A disponibilidade nos streamings muda de país para país, não tem jeito. Mas, dá para ter umas regrinhas básicas em mente. Os projetos solo mais novos geralmente estão indo para o Disney Plus. Filmes mais antigos do grupo, tipo Bring the Soul, já deram as caras da Netflix em alguns lugares. Agora, aqueles que saíram primeiro no cinema, esses costumam ser os mais chatinhos de encontrar. Então, qual é a dica de ouro?
é sempre checar os aplicativos de streaming locais. Abra a Netflix, o Disney Plus, o Prime Video, o que tiver aí e joga o nome do filme na busca. É o jeito mais garantido de não ter erro. Bom, olhando para essa jornada toda, para essa filmografia, uma coisa fica muito clara, né? A gente consegue ver a evolução da própria narrativa do BTS. É isso que resume perfeitamente a trajetória deles. Eles começaram como uma única voz, sabe? Uma voz super poderosa, como um tronco de árvore bem forte. E agora essa voz se dividiu, se ramificou em 7 histórias individuais, cada uma mostrando a riqueza e a profundidade de cada artista. Isso tudo deixa uma grande pergunta no ar, né? Uma pergunta pro futuro. Depois da gente conhecer cada um deles de um jeito tão íntimo, tão profundo, que história nova e poderosa eles vão contar quando estiverem juntos de novo, como 7? Fica aí a reflexão.